Gênesis, capítulo 3, o versículo 8 e o 9. Aleluia. Amém? Vamos ler junto. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, pelo fim do dia, entre o dia e a noite, às 18 horas. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Só até aí, irmãos. Coloca para mim também Salmo 51, nós lemos ontem. Essa palavra tem falado muito comigo, irmãos. Eu falei disso para os jovens ontem aqui na igreja, e eu quero falar com a igreja também a respeito disso. Salmos 51, capítulo 51, o versículo o 9, o 10 e o 11. Olha aqui, irmãos. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, você vê que há uma contradição entre os dois textos que nós lemos? Então? Vocês repararam nisso? No primeiro texto que nós lemos, Deus está perguntando para o homem aonde o homem tinha se escondido da presença de Deus. Mas nesse texto que nós lemos, Davi, ele está orando para Deus, dizendo: Deus, não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha só, irmãos, para a gente poder entender. No início, Deus constrói todas as coisas apenas com a palavra. Que haja, e as coisas foram existindo. Então em 5 dias ele faz a sua construção. Ele faz a reforma da terra, porque a terra era sem forma e vazia. Então ele está falando com a sua palavra, ele está declarando, e as coisas estão acontecendo. Ele está ministrando sobre a terra, uma terra sem forma e vazia, e a terra está tomando forma, e aquilo que era trevas começa a ter luz. E você vai ver ali em Gênesis, no capítulo 1, ele fazendo as estrelas, o sol para governar durante o dia, a lua. Então ele está reconstruindo tudo apenas com sua palavra. Olha só, irmãos, a palavra que Deus libera ao teu respeito, eu não sei o que você está passando, mas o que Deus está liberando ao teu respeito, vai colocar as coisas em ordem nesses dias que estão por vir. O que Deus está liberando sobre a terra, vou dizer assim: eu sou essa terra. E Deus do alto trono está liberando uma palavra ao teu respeito, e está colocando as coisas em ordem. Se o sol não brilhava para você, vai começar a brilhar. Se o dia estava nublado ao teu respeito, vai começar a existir luz ao teu respeito. Porque do céu Deus está liberando uma palavra para a tua vida, aleluia. Eu creio nisso, irmãos, eu creio. Mas o mais lindo de tudo isso, irmãos,
que sentado Ele colocou as coisas em ordem. Esse é o teu Deus, amém? Mas no sexto dia, eu imagino assim, eu fico, sabe, fazendo uma construção na minha cabeça, assim, na minha mente, Deus fazendo uma reunião entre o Espírito Santo, Jesus, o Filho, no céu, e a Bíblia diz que Ele diz assim, façamos. Ele não constrói sozinho, Ele une o céu para fazer o homem. Ele diz, façamos, sabe, Ele unindo Cristo, Anderson, o Espírito Santo, Ele unindo o céu, e dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Você quer saber como é o céu, irmãos? Olhe para o vizinho que está ao teu lado. Deus te fez a semelhança dEle. Olha só, a obra-prima. Então Deus levanta do trono e vem e pisa na terra. Olha só, não tem como Deus entrar com as coisas desorganizadas. Primeiro Deus vai organizar, para depois habitar. Amém? Ele organiza as coisas, Ele põe as coisas em ordem. Depois que Ele colocou as coisas em ordem, Ele desce até a terra. Nós temos que aprender como é no princípio. Não adianta a gente querer fazer algo para Deus, ou querer ser algo com as coisas desorganizadas. O mal muitas vezes do homem e do crente é querer começar um negócio sem terminar outro. Começar um projeto sem finalizar o que está atrás. Vocês estão me entendendo? Você precisa começar. O bom mestre para o judeu, para o rabino já disse isso aqui, é aquele que começa a boa obra e termina a boa obra. Deus não vai fazer nada parcial a teu respeito, e você precisa entender, porque como funciona o céu, você também precisa funcionar aqui. Amém? Porque você é a igreja, você é a noiva. Então Deus não trabalha na desorganização, Deus trabalha nas coisas organizadas. Então Ele coloca as coisas no lugar. Deus está liberando uma palavra ao teu respeito, Ele está colocando as coisas no lugar. E Ele está dizendo assim, agora eu vou habitar. Então Deus, Ele desce, e Ele vem, e a Bíblia diz que Ele faz com as suas próprias mãos. Imagina o céu, um trabalho, uma obra-prima de todo o céu junto, unidos. E Ele constrói um homem, Ele constrói o ser humano com o barro. Então Ele unifica o céu e a terra junto. E a Bíblia diz que Ele sopra o fôlego de vida. Isso em hebraico significa Neshama. A tradução Neshama em hebraico para a mulher que gera luz, e o sopro de vida, o fôlego de vida, ela tem o mesmo sentido. Quando a mulher vai gerar o filho, ela vai Neshama em hebraico. Então você entende que Deus, Ele faz o que, irmãos? Ele gera. Ele está gerando um filho. Ele está construindo um filho. Olha só, a gente fala assim que a mulher, ela gera o filho, ela dá a luz à criança. Mas a semente, ela sempre está no pai. Então o pai, ele gera. Neshama, ele coloca o fôlego de vida. Deus, Ele fez um filho. Você é filho de Deus. Deus te fez para ser filho. Deus te construiu com um projeto de filho. É isso que Deus fez. Eu estava estudando e fazendo uma pesquisa sobre tudo isso. E tem alguns cientistas judeus que fizeram uma grande análise sobre o homem. E eles foram pegando alguns códigos do corpo humano e foi juntando, formando os códigos. Esses códigos, no final,
ele terminou em uma palavra. E a palavra significa aleluia, Javé. Os cientistas judeus, eles fazem uma pesquisa e do corpo humano são liberados alguns códigos, e esses códigos eles vão traduzindo esse código, uma pesquisa muito longa, e esses códigos termina com a palavra chamada Javé. Javé, a palavra mais antiga do aramaico, não é nem do hebraico, é uma língua antes do hebraico, que é o aramaico, que significa Jeová. Então olha só, Deus constrói um homem, Deus faz um homem, e Deus coloca a sua marca no homem. Ele coloca o seu nome, propriedade de Deus. Quando você compra uma casa, o que é a primeira coisa que você faz? Colocar ela no seu? Quando você compra um carro, a primeira coisa que você faz? Colocar ela no seu nome. Deus, ele te fez e colocou o nome dele dentro de você, a identidade dele. Por isso que nenhuma das interrogações que fizeram com Jesus, ele disse: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Porque estavam questionando Jesus pelos tributos. Qual era a imagem do dinheiro daquela época, que estava no dinheiro? A imagem de César. Então Deus está dizendo, Jesus estava dizendo: dê a César o que é de César, o que é propriedade de César, que é os tributos, o dinheiro. Mas dê a Deus o que tem a marca de Deus. Por isso que eu digo para você que o mais importante, irmãos, não é as suas obras para Deus, é você. Ele não está aliançado, Deus não tem interesse nas tuas obras, no teu dinheiro, na tua casa. Você conquista conforme você trabalha, conforme o teu empenho, conforme a tua inteligência. Deus está interessado em você. Não está errado, irmãos, aquelas igrejas que pedem dinheiro. Deixa eu terminar, só para vocês entenderem. Não está errado. Você sabe por quê? Na questão do dinheiro. Porque você não faz nada hoje sem dinheiro. Amém? Você acha que isso aqui não tem custo? O ar funcionando, as vans que traz as pessoas, a manutenção da igreja, isso tem custo. Então quando a gente vai recolher a oferta, o dízimo, a gente fala assim: irmão, o seu dízimo, a sua oferta, vai ajudar na manutenção da igreja, na igreja física. Se você está dando 100, se você puder dar 200, quanto mais você investir, mais nós podemos crescer como igreja física aqui. E quanto mais a gente crescer, mais a gente vai poder ajudar a igreja verdadeira, aquela que tem fome, que tem sede, que necessita. Entendeu? Mas nós não podemos inverter. Aonde essas igrejas erram? Quando elas dizem assim: ó, se você não dá, a tua oferta é importante para Deus. Não, irmãos. O teu dinheiro não é importante para Deus. O que vai mudar a tua vida é você se entregando. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você é a oferta principal para Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque Deus fez, olha o princípio. Todo mundo, quando adquire alguma coisa, quer pôr no nome logo. Porque para quê? É a propriedade minha. Deus te fez assim. Você também é propriedade dele. Ele colocou a marca dele em você. Nós somos filhos, propriedade de Deus. E Deus fez o homem, deixou um jardim perfeito, né? Devia ser aquela coisa mais linda, o jardim. E Adão, o que acontece com Adão? Adão perde o que, irmãos? Perde o jardim. Deus fala para ele assim: ó, você vai desfrutar das minhas bênçãos, do jardim que eu fiz para você. Você vai desfrutar de tudo que tem aqui. Só que tem um fruto que esse você não pode tocar, e esse você não pode
comer. Amém? E a Bíblia, ela nos fala que Deus, ele descia, irmãos, na virada do dia. Você já reparou, você já prestou atenção quando vira o dia, irmãos? Quando entra, que o céu muda entre o dia e a noite. Você repara, quando o sol está se pondo, há um momento que o sol fica abaixo, que é uma das partes mais lindas do dia, quando o sol está se pondo. Você vê que as aves, elas começam a fazer suas mudanças de local. Há uma manifestação na virada do dia. Era quando Deus descia para falar com o homem. O jardim, irmãos, era o lugar onde Deus se relacionava com o homem. Era um lugar da presença de Deus. Todo final de tarde, na virada do dia, Deus descia para falar com o homem, para se relacionar. Todos os dias. Mas o inimigo, e aí às vezes a gente fala assim, que a culpa foi de Eva, né? A gente fala, a culpa é da Eva, ela que foi enganada pela serpente. Irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender, principalmente quando a gente é casado, não existe culpa da esposa ou culpa do marido. Não existe. Você acha que Deus olhou e disse assim, a culpa é sua, Eva, ou a culpa é sua? Não. Porque olha como Deus fez. Deus disse para eles, vocês dois são apenas um só. Então Deus, quando ele olha para um casal, ele não vê dois, ele vê um. Você está entendendo? Ali não caiu Eva para depois Adão cair, ali caiu ambos, era um só, irmãos. Um só. Por isso que Satanás, a serpente, ele falou assim, se eu enganar um, eu enganei os dois, porque é apenas um. Então, qual é a proposta do diabo? Olha só, preste bem atenção, qual é a proposta do diabo para Eva e para Adão? Olha só, irmãos, porque essa proposta que a serpente fez, muitas vezes é pregada essa proposta em púlpitos de igreja. Se você tocar no fruto proibido, se você comer daquilo que Deus, é sempre assim, ó, se você dá a oferta, se você fizer o sacrifício, se você fizer a campanha, se você fizer aquilo, você vai, não. Nós temos que deixar de porque Ele já fez por você, irmão, já está feito. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci por você, irmão, eu já venci pela igreja. Então não é já foi, irmãos, está consumado, o preço está pago, Ele pagou a conta. Sabe por que Ele pagou a conta? Porque é só pai que paga a conta do filho. Está entendendo, irmão? Está consumado, está pago a conta, não é essa proposta é maligna, irmãos, a igreja tem que tirar a mente disso. Se eu fizer a campanha, se eu fizer os 7 dias, se eu fizer isso, isso traz gente para a igreja, mas não leva para o céu, irmão. O que te leva para o céu é entender, viver aquilo que você cantou agora. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é igreja. Não se eu fizer vai acontecer, se eu fizer o propósito, se eu fizer o jejum. Não, isso é desgraça, isso é demônio, isso é enganação dentro da igreja. A tua fé está dizendo assim, eu vou ter aflições, eu vou ter lutas, eu vou ter problemas, eu vou ter dificuldade, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Por que você é mais do que vencedor? Porque Jesus já venceu por mim, aleluia, porque Ele já venceu as minhas lutas, Ele já venceu aonde eu não consigo vencer, Ele pagou a conta. Então o diabo a serpente chega para Eva
e diz assim: se você fizer, se você comer o fruto proibido, você vai ver como Deus vê. Sempre mostrando um lugar importante. Quantos cultos nós estamos fazendo? Quantas bênçãos às vezes a gente quer para que as pessoas olhem a gente e nos admiram? Porque o mundo lá fora diz que você vale o que você... Isso é mundano, irmãos. Que Jesus Deus não fez toda essa criação para o valor parar naquilo que você adquire, irmãos. Para uma pessoa que não tem nada, não vale nada. Deus não é assim, que os reinos e o céu não funcionam assim. Não é assim que funciona. O teu valor não está, para Deus não está naquilo que você tem, não está no título que você carrega, não é quem você é na sociedade, não é quanto você tem de dinheiro, ou não é o carro que você tem, nem a roupa que você anda. Não que você não possa ter, irmão, você pode ter o quanto você quiser, o quanto você ter condição para isso, você tenha. Mas Deus, isso para Deus na balança não vale nada, irmãos. E Jesus ainda disse que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Não é aquela agulha não, irmão, de cabelo não, de costurar não, que você às vezes você imagina assim, nossa, o camelo vai passar ali, não. Não sei quem morou em sítio aqui, não tem onde passava, não era não chamava agulha aquilo lá, Marli? Que passavam assim, que tinha que... Jesus estava dando esse exemplo. Não é impossível, irmãos, mas é difícil. É mais fácil um camelo passar ali, que é dolorido, do que os ricos. Você sabe por quê? O país, eu não sei se a Paty, eu peguei essa informação, a Paty pode confirmar comigo. O Uruguai é um dos países da América do Sul mais difícil do evangelho entrar, porque a renda per capita é alta lá no Uruguai. Lá é muito, não tem muito, as pessoas, a grande parte da população do Uruguai não tem dificuldade financeira. Então a fé, o cristianismo ali, ele é muito difícil, porque a gente vincula muito, as pessoas se vinculam muito a Deus nas suas necessidades. Sabia disso, não? Então ali é um lugar onde os missionários, onde os evangelistas, onde as igrejas não crescem muito, é um lugar muito difícil. Isso nós ouvimos de um pastor missionário que estava no Uruguai, do Brasil para Cristo, e disse que lá é muito difícil, por causa que a renda das famílias é um valor alto, país pequeno, famílias bem sucedidas, sabe, não tem muita dificuldade com dinheiro. Então a proposta, voltando para o texto, a proposta do inimigo sempre é assim, se você comer o fruto proibido, você vai ver como Deus. Você sabe que, resumindo a história, irmãos, é sempre algo assim: você vai ser Deus, você vai ter poder sobre as coisas, você vai, ter autoridade sobre as coisas. Irmãos, a igreja não tem que se preocupar com a autoridade terrena, mas sim celestial. Vocês estão me entendendo, irmãos? A autoridade não terrena, mas sim celestial. Não é quanto eu sou aqui, mas sim no mundo espiritual, nas partes celestes. Como é que eu sou ali? Como é que Deus está olhando para mim? Como é que o inferno me enxerga? Essa é a questão. Então o diabo vem com essa proposta para Adão e para Eva: se você comer o fruto proibido, você vai se tornar uma pessoa importante, você vai fazer como Deus, você vai ser como Deus, você vai ver como Deus, vai ter poder como Deus. E eles se perderam aí, irmãos. Então eles comem o fruto proibido, e eles pecam contra Deus, porque eles tocam naquilo que não podia tocar. Nós temos também o fruto proibido, e o fruto proibido nosso tem um nome: pecado. Aquele que a gente sabe que a gente não pode tocar, a mulher do irmão,
o marido da irmã, né, o dinheiro do amigo, as coisas que a gente não pode tocar, é ou não é, irmãos? Mas tem pessoas que estão tocando nesses frutos ou não? Existe isso ou não, irmãos? Tem. E tem muito. Esse é o fruto proibido nosso hoje. É as coisas que Deus nos ensina e nós não estamos na ignorância. A gente sabe aquilo que a gente não pode tocar. Deus falou assim, ó, tenho bênção sobre a tua vida. Eu tenho um jardim para você. Você vai desfrutar, você vai ter lutas, vai ter problemas, você vai ser abençoado, você vai ser vencedor, porque eu estou com você. Só que olha, tem um problema. O fruto, qual é o fruto? O pecado. Você sabe aquilo onde você não pode tocar, você sabe aonde você não pode ir, você sabe o que você não pode fazer. Você sabe, irmãos. Você vê, e é algo assim. E o fruto proibido, o pecado, ele sempre está aos teus olhos. Ele sempre está à tua mesa, ele está sempre, o inimigo sempre está apontando ele para você, dizendo para você que é bom, dizendo para você que é bacana. É ou não é assim que funcionam as coisas? Só que olha só, eu sou tão apaixonado por esse Deus, porque Ele toca onde Ele não podia tocar. Seria justo, não seria justo, Deus não descer mais. Mas a Bíblia diz que na virada do dia para a noite, no final da tarde, como Ele fazia todos os dias. Olha só, irmãos, olha o amor de Deus, olha o amor do Pai. O pecado não tira Deus do homem, mas o pecado fez que o homem se escondesse de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus não te abandona pelos teus pecados. Deus não te deixa sozinho pelos teus erros, porque a palavra do Senhor diz que o cair é do, e o levantar é de Deus. Então Deus, como todos os dias, Ele desceu aquela tarde no jardim. E você acha que Deus, sendo quem é, com todo o poder e autoridade, Ele não sabia onde Adão e Eva estavam? Mas Ele faz uma pergunta para eles: aonde é que vocês estão? Aonde é que você está? Ele perguntou para Adão. Porque Deus não sabia? Deus sabia, mas a pergunta é para mostrar o caos da situação, para mostrar, olha aonde você foi. O pecado fez que você se escondesse da presença, você criou uma fuga de Deus. O pecado de Adão fez que ele se escondesse, e ele se esconde da presença. Vamos lá, irmãos. Deus, o que Adão perdeu com o pecado? Ele perdeu a identidade? Ele perdeu, ele não falou mais, ele não ouviu mais? Não. Ele morreu? Não. Ele perde o que, irmãos? O jardim. Todo mundo fala assim, nossa, mas ele perdeu o jardim, o jardim, o jardim. O jardim, você sabe por que ele é tão relevante e importante? Sabe por que ou não? O que Adão perde, irmãos, é o ambiente da glória, é a visitação de Deus. Deus não visita mais ele. Ele peca, Deus desce. E Deus fala, agora você vai perder o jardim, você vai trabalhar, você vai viver do fruto do seu trabalho, a mulher vai ter a dor de parto, o sofrimento, o pecado, o salário do pecado é a... Então o homem, ele nasce sabendo, ele já nasce, ele já sabe que ele vai morrer. E ele perde a visitação. Você sabe o que o homem perde, irmãos? Ele perde o céu. Ele fica só com a terra. Só com a terra. Ele perdeu o céu. Porque antes, quando Deus foi fazer, Ele disse, façamos a nossa imagem e semelhança. Ele falou assim, vamos pegar o céu e uma parte da terra e unir os dois, e façamos o homem à nossa imagem. E quando o homem desobedece a Deus,
come do pecado, ele perde o céu. Ele só fica com a terra. Então ele nasce sabendo que vai morrer. E é uma fuga constante. Por isso que acontece isso, irmãos. Agora eu vou dizer para vocês. Quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, quando às vezes a gente passa por problemas e os problemas nos expõem, quando a gente passa por uma crise, quando a gente passa por coisas difíceis na vida e as coisas não acontecem como a gente quer que acontecesse, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente sonhou, uma das primeiras coisas que a gente faz, irmão, é cansar da fé, é cansar de Deus. Deus não está olhando para mim, Deus me abandonou, Deus me deixou, as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo. A gente desiste, a gente faz como Adão fez, a gente cria uma fuga, e Deus está descendo e dizendo: filho, eu estou aqui, eu vou mostrar o inverso para vocês agora, eu vou mostrar o inverso. Davi estava vivendo o melhor tempo da história da vida dele, rei de Israel, conhecida por todas as nações da terra. Ele estava vivendo a melhor fase da sua carreira. Não tinha exército páreo para o exército de Israel na liderança do rei Davi. Era tanta confiança, que ele nem estava mais indo para as guerras, ele só mandava a equipe. E um dia ele ficou no palácio, e a sua equipe lutando lá na guerra, e uma mulher chamada Batseba, do alto da janela dele assim, ele viu essa mulher. Irmãos, naquele tempo, o rei tinha algumas mulheres, não tinha só uma, né? Não sei que tempo que era esse também, né, irmãos? Que situação, né? O rei tinha algumas mulheres. Ele poderia ter as mulheres, mas ele não poderia tocar numa mulher casada. Davi escolhe as mais lindas, as mais belas, as mais top da galáxia. É sua, filho. Olha que jardim lindo. Mas essa aqui você não pode tocar, porque ela já é casada, ela já tem dono, ela já tem marido. Mas eu sou rei de Israel, famoso, conhecido, tenho o governo nas mãos, tenho toda a liderança nas mãos. Manda trazer Batseba para mim. Traz o fruto para mim. Você acha que Satanás ficou contente ou não? Então ele traz o fruto. Ele fica com a mulher casada, faz um filho na mulher. Aí essa questão ia manchar a reputação dele. Então ele cria um plano, ele gera um plano, dizendo assim: ó, eu vou, só que tem uma questão, o marido da mulher era soldado guerreiro dele, do exército dele, fiel a ele no extremo, irmão, porque ele ensinou essa fidelidade para a equipe dele. Ele disse assim: eu vou presentear o marido de Batseba, vou trazer ele para cá, vou colocar ele, vou falar para ele: ó, você pode jantar com a tua esposa, dormir com ela, vai ser um presente do rei para você, uma noite de descanso. Então ele manda trazer o soldado. Irmão, mas o soldado é tão fiel a ele, que o soldado não entra para dentro da casa dele, ele fica na porta do castelo, porque o soldado não achou justo ele estar em casa, enquanto os amigos estavam na guerra. Quem ensinou essa fidelidade, irmão? Davi. Então ele fala: não deu certo o plano. Então ele escreve uma carta e manda para o capitão do exército para colocar ele na linha de frente do primeiro combate.
dando uma ordem de morte para o marido de Batseba. Ele manda matar o marido. Olha só. Sabe por quê? Ele morrendo, eu posso trazer, ele morrendo e morrendo rápido, eu posso trazer Batseba, eu posso casar com a viúva, e aí eu posso ter o filho, e eu não vou ter problema, não vou manchar minha reputação. Irmãos, olha só, quem cuida muito da reputação, não está preocupado com a integridade com o céu. Tem muita gente preocupada com a reputação na terra, e deixando a integridade com Deus de lado. A reputação poupa as tuas cadeiras importantes, poupa os lugares que você entra e que você senta. Reputação abre algumas portas aqui, mas é a tua integridade que vai te abrir, que vai te levar para o céu, irmãos. É a tua integridade, não é a tua reputação. Vocês estão me entendendo? É a tua integridade com Deus. Jesus, ele veio aqui preocupado com a reputação? Não. Chamaram ele de filho do Satanás. É o diabo isso é o demônio. Ele estava preocupado com o que as pessoas estavam falando dele ou não? Ele estava preocupado, sabe com o quê? Com a integridade dele com o Pai. Vocês estão me entendendo, irmãos? Essa é a questão. Não é o que os outros vão pensar de mim, porque esse desenho é o maligno que vende. Olha, se você tocar, você vai ser bom. Se você sair com uma mulher ali, outra aqui, seu garanhão, desculpa a palavra, irmão, seu comedor, não é assim? Não é assim que fala? É o cara, é o gaviãozão, é o garanhão, é assim que funciona, é bonito, não é? Não, é assim, porque isso é maligno. O maligno está sempre querendo desenhar uma reputação. O maligno levou isso para dentro da... Irmãos, antes, o diabo se manifestava, rodava, queria... Não, agora ele sabe que ele está se infiltrando. A igreja pegou deixou a sacada do Satanás, foi perfeita, irmão. Ele entra e fala assim, não, eu vou vender para a igreja hoje o que eu vendi para Adão, lá no jardim. O sucesso. O sucesso. É isso. E a igreja deixou de ser o altar, uma busca pelo Espírito Santo, e mais um lugar de treinamento para sucesso da vida. Não que você não vai ter sucesso, olha aí, irmão, levante suas mãos. Eu declaro sobre a tua vida, onde você entrar, você vai ser resposta. Onde você lançar a tua semente, você vai colher, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você entenda, que você precisa buscar o relacionamento com Deus. Nós precisamos voltar lá em Gênesis e falar assim, Deus, eu quero que você visita a minha casa como você visitava Adão. Eu quero que você venha em mim como você via para Adão. Eu quero ser morado, eu quero ter horário com o Senhor. Eu quero estar contigo o tempo inteiro. Está entendendo, irmãos? O jardim, os benefícios, as bênçãos, as colheitas, só vai ser resposta da presença do amado em você. Aleluia. É isso que você precisa entender. Não preocupe com a sua reputação, irmãos. Não fica buscando bênçãos ou buscando ter para que as pessoas olhem você e falem assim, nossa, ele tem. Não. Se preocupe com a sua integridade com Deus. Davi fez toda essa armadilha. Deu certo o segundo plano. Ele mata o marido de Batseba. Aí ele vai e Batseba se torna uma das suas mulheres. Acabou. Problema resolvido. Né? Eu maquiei. Eu escondi. Só que da mesma forma que depois do pecado de Adão, Deus vem falar com Adão. Depois do pecado de Davi, Deus também vem falar com Davi. A reação de um é diferente de outro. Agora eu cheguei no texto que nós lemos. Está entendendo? Quando Deus vai no jardim, atrás de Adão. Irmão, o que Adão tinha que fazer, irmão? Senhor, eu estou aqui. Eu pequei. Eu mereço a cruz, eu sou ladrão mesmo. Eu toquei onde eu não podia tocar, eu peguei o que eu não podia pegar, eu fiz o que não podia fazer. Eu estou aqui mesmo.
eu sou prostituta mesmo, eu enganei, eu roubei, eu preciso pagar o preço, eu tenho que pagar o preço. Mas o que eu não posso é que o Senhor não venha mais. Vem de novo, faz de novo, toca em mim de novo. Era isso que Adão tinha que fazer, irmãos. Porque não existe pecado maior do que o amor de um pai pelo filho. Seu filho pode errar quantas vezes você vai abraçar ele e falar assim: filho, eu te amo. Deus é o teu pai, amém? O que nós queremos ouvir do filho, como pai, às vezes é dizer assim: não, pai, tá certo, eu errei, eu vou melhorar. Não é isso, a gente não fica contente quando a gente ouve isso de um filho, não é? Era isso que Deus queria ouvir do filho. Mas sabe o que o filho faz? O filho esconde a vergonha, tenta dar um jeito, tampar a nudez, se esconde da presença de Deus. E aí Deus fala assim: filho, você quer saber? Eu estou aqui, eu vim para você, mas você não me quer. Porque Deus, ele não vai, irmãos, olha só. Deus, ele vai colocar o filho na mesa, mas ele não vai dar pérola para os porcos. Você está entendendo, irmão? O céu é precioso. Ele põe a prostituta na mesa, ele põe o viciado na mesa, ele põe o perdido na mesa, ele traz o pródigo para casa de novo. Mas o pródigo precisa desejar voltar para a mesa do pai. Você está entendendo? Mas ele não vai dar pérola para os porcos. Quem não quer o que é precioso, o que é o céu, irmãos, ele não vai dar. Sabe o que ele fez? Viva sozinho. Já que você não quer, eu não posso ficar. Por mais que Deus te ame, irmãos, Ele só vai entrar se você abrir. Ele só vai fazer se você permitir. Ele só vai te perdoar se você pedir perdão. Vale mais um arrependido diante de Deus do que 1000 justos que não precisa, que acha que não precisa de um perdão. Você está entendendo? Essa é a questão. Então Deus falou assim: já que você não me quer, já que você se esconde da presença, já que você não quer se reconciliar, já que você não quer a minha presença, está se escondendo de mim, então viva com a força dos teus braços. Viva, faça a tua história. Mas aí eu quero te mostrar Davi fez tudo isso, não fez, irmão? Não fez? Coloca para mim de novo Salmo 51, versículo 9. Nós vamos ler o 9, o 10 e o 11. Deus fala para Natã. Natã é o profeta daquele tempo. O profeta era a presença real de Deus, amém? A voz de Deus na terra. Então Deus fala para Natã: vai lá e fala para Davi que ele pecou contra mim, e que ele vai pagar 4 vezes mais. Ele vai pagar o preço. Porque, irmãos, presta atenção, o perdão de Deus está liberado sobre mim e sobre você, amém? Só que o perdão de Deus não anula a tua colheita. Está entendendo, irmãos? Plantou amendoim, vai colher o que, irmão? Mandioca, plantou mandioca, vai colher o que? O perdão de Deus não anula a tua colheita. Porque Deus é justo, Ele é amor, Ele põe um filho na mesa, mas Ele é justo. A colheita faz parte da nossa história. Não adianta, irmãos. Você sabe, uma das coisas nesse tempo, vai fazer 7 anos que eu pastoreio a igreja. Faz 7 anos que nós estamos aqui, faz 7 anos que nós estamos caminhando junto, né, anos? Olha só. E eu já vi pessoas chegando aqui, querendo que uma vida de pecado se resolva em 30 dias que ele está na igreja. Sabia disso ou não? Como isso, pastor? A pessoa, ela vai lá fora, ela se prostitui, ela engana, ela rouba, ela toca em tudo aquilo que ela não podia tocar. Aí ela decide voltar para casa. Aleluia. Deus fala com ela: vem, filho, eu te ponho na mesa, vamos começar uma história. Só que uma história começando tem que finalizar a outra. Por quê, irmãos? Olha só, vamos voltar no início da mensagem. Quando Deus desceu para fazer o homem, o que ele fez antes, irmãos?
Ele colocou as coisas no... Seria fácil, irmãos, a pessoa fazer e pintar e bordar lá fora, vir para a igreja 30 dias, problemas resolvidos, Deus apaga e ela não colhe o preço dos erros lá fora. Não seria simples isso? Mas o início de uma nova história, Deus tocando em você, Deus apalpando você, Deus te modelando para o projeto do céu em você, não anula que as coisas precisam voltar para o lugar de antes, as coisas que estavam deformadas. E Jesus construiu o homem em um dia, mas em 5, ele demorou 5, Deus demorou 5 dias para colocar as coisas no lugar. Então entenda, que mesmo que Deus está te alinhando para o projeto do céu, que Ele está soprando fôlego de vida em você, Ele está te fazendo viver novamente, você estava morto, mas nasceu nele de novo, isso não anula que as coisas precisam voltar para o lugar do passado. A colheita, irmãos, está entendendo? Coloca para mim. O profeta chega para Davi e diz assim: Davi, tinha um fazendeiro, olha só, tinha um fazendeiro muito rico, que tinha um jardim gigante, e ele podia comer de tudo que tinha naquele jardim. Uma história assim, irmãos, prestem atenção, um pouco essa história é minha, e um pouco é da Bíblia, estou misturando as duas, tá? Mas vamos lá. Tinha um fazendeiro que ele tem um jardim lindo, e ele pode comer tudo que tem no jardim, dos frutos. Mas tinha um, Davi, que ele não podia tocar, porque ele já tinha dono. E mesmo esse fazendeiro, que tinha todo o jardim, que podia ter todos os frutos, ele quis aquele único, que não era dele. Então ele toca naquilo que não era dele, ele toma o fruto e come do fruto que ele não podia comer. Davi olha e fala: esse cara vai pagar 4 vezes mais. Ele olha para Davi e fala: esse cara é você. Você tinha todo o jardim, Davi, mas você tocou naquele fruto que não podia tocar. Você pegou na onde não podia pegar. Olha só, irmão. Então Davi, ele entra no processo para pagar a conta, e ele começa a colher o plantio, a resposta de tocar naquilo que ele não podia tocar começa a chegar na vida de Davi. Ele perde 4 filhos, ele vê os 4 filhos dele morrer, ele perde o reinado, ele perde o dinheiro, ele perde o filho, um dos filhos toma o reinado dele, a casa dele entra numa divisão inteira, ele perde credibilidade, ele sai numa madrugada, escondido, porque o próprio filho queria matar ele, um dos filhos. Você está entendendo a situação? Ele começou a colher, e no nível de intimidade com Deus, Davi se prostra, numa oração dele com Deus, ele faz essa oração, ele diz para Deus: esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Você sabe o que ele estava dizendo para Deus? Deus, o homem se escondeu de ti, mas eu quero que o Senhor esconda os meus pecados. O Senhor sabe. Não é tempo mais a gente criar uma fuga de Deus, irmãos, da gente ocultar a nossa vida. Ele está à busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que estão de verdade, com a sua verdade diante dele. Ele está dizendo assim: se Adão se escondeu, eu não. Eu estou clamando para que o Senhor esconda os meus pecados. Eu quero que o Senhor perdoe as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Eu preciso do teu perdão. Ele não escondeu, não criou fuga. Ele falou assim: eu sou pecador, eu pequei. Aí ele continua dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Você sabe o que ele está falando para Deus? Eu preciso voltar à essência. Eu me perdi com a glória,
Eu me perdi com o orgulho, com a vaidade, com o ego. Eu me perdi com as coisas. Mas cria em mim, volte lá, cria em mim um coração puro. Aqui dentro. Enquanto muitos estão orando pelas coisas do lado de fora, irmão, a igreja precisa entender que nesse tempo, é tempo de cuidar das coisas de dentro. Você está entendendo, irmão? É aqui, ó. Olha lá, cria em mim, Deus, um coração. Aqui, ó. Ele não orou para que Deus restituísse o reinado dele. Ele não orou para que Deus devolvesse o jardim para ele. Ele não orou para que Deus devolvesse as bênçãos para ele, para que voltasse a fama dele, o sucesso. Não, não. O que ele pede para Deus, dizendo assim: Deus, cria em mim, aqui dentro. Eu quero que o Senhor mexa comigo aqui dentro. É aqui que o Senhor tem que mexer comigo. A igreja de dentro para fora. Não é mais tempo das coisas de fora. A igreja tem que clamar pelo mover de dentro, irmão. É aqui, ó. É aqui que vai te mudar. É aqui que Deus está preocupado. Você sabe o que ele está falando para Deus? Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabe o que ele está dizendo? Quando o Senhor desceu, que o Senhor construiu o homem, o Senhor fez com as tuas próprias mãos. Tu és Deus, Pai, para fazer de novo. Faz de novo em mim, Pai. Mexe em mim. Mais importante é aqui, ó. É o que você é o que está dentro de você. Presta atenção no nível da oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, que eu possa andar nos teus caminhos, que eu possa caminhar como o Senhor quer que eu caminhe, que as pessoas me olhem e não me vejam pelas bênçãos que eu carrego, mas me vejam pela postura de homem de Deus que eu sou, de mulher de Deus que eu sou, como eu ando na tua presença. Cria em mim essa retidão, me ensina a ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, me faz andar, Senhor. Vamos para o próximo versículo. Não me lance fora. Da onde? Da tua presença. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Você sabe o que Davi está falando? O que Davi está falando para Deus? Falando assim, ó. Não vai embora do jardim, não. Fica aqui. Essa é a tua oração. Essa é a minha oração, irmão. Não vai embora, Deus. Fica aqui. Não sai do jardim. Não deixa que os meus pecados afaste. Eu reconheço. Irmãos, a principal coisa é você reconhecer. Mais lindo, irmãos, de tudo é você reconhecer os teus pecados. É você saber quem você é e quem Deus é. Vocês estão me entendendo? Essa é a oração, Deus. Eu não quero mais orar pelas bênçãos, restituição, não. Eu só não quero que o Senhor vá embora do jardim. Não vá embora, não tire de mim a tua presença. Não tire o teu Espírito Santo de mim. Coloca para mim, fazendo um favor, Tiago. No Salmo 51, no versículo 16, nós vamos ler o versículo 16 e 17, olha o entendimento, irmãos. Salmo 51, versículo 16 e 17, a mesma oração dele, olha só. Ele falando para Deus: pois não deseja sacrifícios, senão eu o daria. Olha o entendimento de Davi como igreja. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Não é os meus sacrifícios, não é jejum, não é a abstinência de ficar sem comer, não é sacrificar, falando assim, não, as obras, irmão, o Espiritismo está 10 passos na frente em ação social do que a igreja evangélica, e vai para o inferno fazendo ação social, porque não entendeu isso aqui, ó. Não é sacrificando, irmão. Olha o que ele disse: pois não deseja sacrifícios, porque se fosse sacrifício, ele disse, senão eu Davi o daria, mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que você vende a tua casa e sacrifica. Não, Deus não quer que você venda o teu carro, ou que você saia fazendo. Não, não é isso, não é isso. Tu não te deleitas em holocaustos, em sacrifício. Os sacrifícios para Deus são
um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Ó Deus, o seu dinheiro não vai pagar a tua conta, irmão. O teu dinheiro não vai comprar um terreno no céu. O teu dinheiro não vai trazer Deus para o jardim de novo. Nada do que nós fazemos, irmãos, de obra social, de caridade, disso ou daquilo, nada disso. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer, sabe o que é? É dizer assim: Senhor, mais importante do que o jardim, do que as bênçãos, do que os frutos, mais importante do que qualquer coisa, é a tua presença que eu quero. Por isso que Davi foi segundo o coração de Deus. Irmãos, põe na balança, quem pecou mais, Davi ou Adão? Davi estava 1000 passos na frente de Adão. Adão tocou naquilo, mas Davi matou, Davi fez isso, Davi saiu com a mulher do cara, matou. Meu irmão, olha só. O negócio de Adão, irmãos, era cair no chão e falar assim: não, era essa oração que, volta no texto lá, Tiagão, era essa oração que Adão tinha que fazer. Era essa a oração. É essa a oração que a igreja precisa fazer agora. É noite de Santa Ceia, irmão. Você vai sentar, você está sentando na mesa. Há um tempo que a gente está fazendo em memória daquilo que Jesus fez por mim e por você. Jesus foi chamado filho de Davi. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A história de Jesus faz parte da história desse cara pecador aí, ó. Só que um cara que reconheceu o pecado, que clamou pela presença, pelo relacionamento. A igreja precisa voltar a clamar pela presença, irmão. Eu e você, nós precisamos queimar de novo. Eu e você, nós precisamos queimar pela chama. Nós não podemos deixar apagar. Não é mais importante as coisas, senão a presença. As coisas de fora não podem interferir naquilo que está dentro. O que Deus precisa fazer, irmãos, é mais relevante aqui dentro do que fora. Buscai primeiro o reino de Deus, não é? Aonde está o reino de Deus? Perguntaram para Jesus: aonde está o reino? Aonde está o reino dos céus? O reino de Deus, onde está? Ele disse: está dentro de vós. Está entendendo que o céu, aonde que está o céu, irmão? Porque no princípio era assim. Ele colocou o céu, no princípio Ele colocou o céu dentro de mim, dentro de você. Você está entendendo? Vocês estão me entendendo? Essa é a questão. É o que carregamos aqui, ó. É o que muda tudo. É a presença. O Senhor não é sacrifício, não é oferta, não é dinheiro, não é isso, irmão. É o que eu sou para Ele. Davi pagou preço, Davi colheu, mas o Espírito Santo de Deus não saiu da vida dele. Deus não o deixou. Deus só deixa o jardim se você não querer mais Ele no jardim. Deus só deixa a tua casa se você não querer mais Ele na tua casa. Deus só te deixa se você não querer mais Ele, irmão. Se você criar sua fuga, se você se esconder, se você estiver preocupado com a tua reputação, não é tempo mais de reputação, irmão, é tempo de a gente rasgar como igreja, dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero o Senhor. Está entendendo? Olha só, eu quero ler um texto. João no capítulo, coloca para mim, Tiagão, Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, o 18, 19 e o 20. Olha só. Amém? Aí, há uma nova reunião no céu. Olha só. 1000 dias para Deus é como um, e um é como muito tempo se passou. Mas as coisas para Deus estão tão nítidas. O teu passado é como presente para Ele. Está entendendo? Para você as coisas aconteceram, tem coisas que você nem se lembra mais, mas Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Então Deus faz uma nova reunião no céu dizendo assim: ei, filho,
Alguns homens entenderam, mas por causa que Adão rejeitou, há muitos órfãos aí. Há muitos órfãos perdidos. Tem muitos que negaram o Pai e estão perdidos. Então, uma nova reunião no céu acontece, eu creio, entre Deus, Pai, Cristo, Filho e o Espírito Santo novamente. E um novo projeto nasce. Então, qual é o novo projeto? João 3,16. Não precisa colocar não, Tiago, nós vamos ler esse aí. Mas João 3,16, qual que é o novo projeto? Deus envia o seu único filho. O único filho faz a vontade do Pai. A vontade do Pai é a vontade do Filho. A vontade do Filho é o Espírito Santo envolvido. Pai, Filho, Espírito, tudo envolvido. Então, Deus, Ele fez Davi, e Ele quer os filhos de volta. Então um novo projeto nasce. Então Jesus, Ele vem com esse novo projeto, e Ele deixa essa mensagem: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Próximo. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Só para você entender, irmãos, quando Deus fez o homem, Ele soprou o quê? Se Cristo vive, você viverás. Irmão, Gênesis, no Evangelho, a Bíblia, ela se completa por inteiro, irmãos. Ela fecha a conta. Está entendendo? O princípio nunca mudou. Ele sempre fez filhos. Ele não fez filho, Ele não gerou filhos para ficar perdidos, órfãos aí fora. Ele falou: não, eu não vou deixar órfãos. Eu sou pai. Se eu vivo, vós vivereis. Eu quero dizer algo para você. Põe a mão no teu coração. Através de Jesus, há vida no teu casamento, há vida na tua história, há vida nos teus sonhos, há vida na tua finança, há vida em você por completo. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vive, então vós viverás. Próximo versículo. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Deus inicia a perfeita obra em Gênesis. O Filho vem e conclui a boa obra dizendo assim: ei, Pai, aquilo que o Senhor fez não vai acabar. Ele não fez para você parar no meio do caminho, irmãos. Ele não fez a tua história para ser uma história destruída. Ele fez você para viver, irmãos. E o que nos garante viver é isso aí que ele está dizendo: que eu estou com o meu Pai, e vós em mim, e eu em... Irmãos, não tem inferno que é páreo para você, irmãos. Não tem diabo que se levante que é páreo para você, irmãos. Você sabe por quê, irmãos? Porque é isso que você precisa entender, o que eu entendi. É isso que nós precisamos entender como igreja. Nós não podemos perder aquilo que foi feito no princípio. Deus fez para habitar em vós e vós nele. Isso não pode acabar, irmãos. Não importa o que aconteça, não importa o que venha acontecer, isso não pode acabar, irmãos. Nós não nascemos para estar órfãos, nós nascemos para ser filhos. E o mais importante, quero dizer para você, que a igreja, ela precisa crescer, ela precisa deixar de ser criança. Porque criança, eu já estou encerrando. Nossa, irmãos, olha, de novo, meu Deus. Porque criança, olha só, quando um filho, eu tenho dois, um de 8 e outro de 9, a Maria tem 8 e o Tiaguinho tem 9. Quando ele quer as coisas, irmãos, é birra, grita, não é assim que criança faz? Fica fazendo campanha para conseguir, pede hoje, pede amanhã, pede 7 vezes, irmão. Tem dia que é 7 quarta-feira que eles fazem campanha em casa.
Está entendendo? Sabe? A igreja que é criança, que fica fazendo birra, gritando para o pai, pedindo para ter as coisas. Mas por que o pai não dá? Você tem coragem de dar um carro para um filho de 9 anos? Ele tem condições? Tem estrutura para isso? Física e mental? Se você der para os meus filhos, eles ainda, com 8 e com 9 anos, uma nota de 10 e outra nota de 100, para eles é papel. Eles não sabem o quanto ainda a diferença de tudo isso, o que eles conseguem comprar com isso ou não. Vocês estão entendendo? Hoje eu disse para eles assim, nós vamos lá na lojinha, você pode gastar 30 e você 30. Eles estavam fazendo a conta de 30 coisas que eles queriam comprar, irmão. Eu falei, o espírito devorador está nesses dois? Já repreendi dentro do shopping, está amarrado o espírito devorador. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí quando ele quer, eles não sabem nem quanto custa. Às vezes eles querem um negócio que está fora de lógica, e às vezes quer um negócio tão barato, do mesmo tempo, do barato ao caro, é o extremo assim, porque são o quê? Crianças, fazem campanhas para ter as coisas, né? Estão fazendo, às vezes, olha só, crianças, às vezes você tem, para que eles possam crescer e entender algumas coisas, olha só, tem que tirar uma coisa deles, para castigar, não tem? É isso que a igreja está vivendo nesse tempo. Se a igreja não entender, não crescer, não ficar adulta na fé, ela precisa ficar adulta. Nós precisamos ficar adultos na fé, irmãos, adultos na fé. Sabe por quê? Porque nós somos filhos, e quando você atingir entendimento, uma sabedoria, um nível legal, quando você crescer de glória em glória, que você entender isso, olha só, você é herdeiro, então você não precisa pedir por aquilo que já é seu, amém? Você não precisa fazer campanha, porque já é seu, você não precisa ficar chorando, porque já é seu, mas você precisa só crescer na fé, e dizer assim que o mais importante não são os frutos do jardim, mas é a presença. O que faz o jardim completo é a presença. Sabe aquela música que a gente canta, que é a humildade, que a humildade de Cristo colocou o jardim dentro de nós? Esse é o que Jesus fez. Naquele dia conhecerás que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Aquele jardim que o homem negligenciou lá atrás, aquela fuga que o homem construiu, o que o homem fez isso aqui, arrancou a presença. Sabe o que Jesus veio fazer? Veio com a sua humildade colocar a presença de novo dentro da igreja, e dizer para nós: ei, fique tranquilo, eu estou em vós, vós em mim, e nós estamos ligados com o céu. O céu está em você, você está no céu. Viva um ambiente de glória, viva as promessas de Deus, cresça para se habilitar, cresça para receber habilitação, para poder ter coisas, cresça para ter encargos, cresça de glória em glória, em nome do Senhor Jesus. Uma igreja adulta na fé, amém?